Sem dúvidas, o drama da Rota Furohashi finalmente começa junto da minha revolta. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, onde hoje iremos falar sobre os capítulos mais recentes, capítulo de número 161, capítulo de número 162, que fica conhecido como Furohashi, mais uma vez causando o meu sofrimento. Por conta de que é a best girl da obra, é a minha wife favorita, e ocorre que ver, digamos, a sua bondade e sua gentileza é algo que dói para nós que acompanhamos e somos fãs da waifu. Por conta de que a gente viu que a desgraçada da Uruka não basta ter ficado com o protagonista na primeira rota, quando foi a rota dela. Ela quer abocanhar o Nariyuki até na rota das amigas, das companheiras. Não é à toa que ela já manda a diretona: eu vou me conversar para o meu crush. Então isso já causa a nossa ira, por conta que a Furohashi fica mais medrosa ainda, mais insegura e não quer daí priorizar os seus sentimentos, porque ela quer priorizar os sentimentos das amigas delas. Então é interessante isso, porque era algo que iria acontecer, era algo que iria se desenvolver, é algo que eu gosto, porque um draminha nunca faz falta, é sempre bom pra obra. Só que eu já tô cansada dessa enrolação, tipo, mostra, ai, eu não posso fazer isso, eu tenho que pensar na Uruka, tenho que pensar na Rin-chan. Eu quero que a partir do próximo capítulo já comece a abordar um pouco ela mais corajosa e ela começando a compreender um pouco mais as suas emoções e ver que não é errado, não vai ser considerado uma traição se ela for um pouco mais honesta e sincera com seus sentimentos e até querer mais a atenção do protagonista e usar do seu próprio machucado para ficar mais próxima dele. Então eu quero que a Furohashi comece a perceber isso, porque vai ser muito interessante. Afinal, é muito legal. Digamos que é um dos pontos positivos da waifu ela priorizar suas companheiras, mas não ao ponto de apagar os seus sentimentos. E a gente quer logo que ela aborde isso. Então eu tô muito curioso para ver a forma que o autor vai conduzir. Mas para todo caso, tá continuando a mesma linha. Acredito que a partir do próximo capítulo a gente vai ver algo diferente. Mas para todo caso, a minha revolta ainda continua sendo a mesma, como vocês já sabem. Para todo caso, um ponto que deve ser elogiado, eu diria que foi a mudança, né, do Valentine's Day nesse capítulo, nessa rota. Se você for ver, já teve um capítulo que foi focado nas garotas, focando em dar chocolate para os garotos. A gente viu que no capítulo, quando foi o anterior, que eu não me recordo qual capítulo foi, se você se recordar, coloca nos comentários. Mas ocorre que da vez anterior, a gente viu que elas citam o nome do Nariyuki. E isso é algo interessante e bem curioso, por conta de que a gente vê que nesse capítulo não é citado o Nariyuki. É um ponto interessante isso, por conta de que o capítulo anterior, quando ocorreu isso, digamos que não era rota por rota, era um capítulo que abordava, digamos, todas as waifus têm chance ainda. Então é um ponto interessante isso, porque você já vê a mudança para que tente não prejudicar a personagem em questão, né, a waifu da rota. Tanto que a gente vê que elas não citam que vão dar chocolate pro Nariyuki, a gente não vê a Algata citar coisa nenhuma, ela só fala que é segredo. Isso é um ponto interessante, porque que na vez anterior, se você se recordar, ela fala que iria dar um chocolate para o Nariyuki. É um ponto interessante a mudança que teve. A gente vê que elas mal citam o Nariyuki, elas só falam que querem fazer um chocolate para dar para a pessoa que gosta. A gente vê que essa indireta sai da própria boca da Furohashi, depois virou algo problemático, né, por conta da fala da Uruka, porque daí começou a falar das pessoas que gostam. Então a gente vê tudo o que ocorreu, mas é um ponto que eu quero citar, porque tem uma diferença, né, dos capítulos anteriores, quando foi focado no Valentine's Day daquela época, para o dessa época agora. Mas, para todo caso, é só um ponto aqui que eu já queria ressaltar de diversos. Acredito que agora a gente vai ponto por ponto. As cenas mais interessantes, onde envolve a comédia romântica, o baita fanservice que tá tendo a cada capítulo. Então vamos logo falar dos capítulos mais recentes de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, mais conhecido como a rotina de Nariyuki ajudando Furohashi. Começando a falar sobre um ponto que liga ambos os capítulos mais recentes, vamos falar das idas de Nariyuki na casa de Fumino. Eu diria que chega a ser engraçado, porque capítulo de número 161, por exemplo, a gente vê a reação do pai da Fumino. Você de volta aqui? Você não cansa de vir todo santo dia, logo nesse período da manhã? Você tem que vir logo 5 minutos antes, quando eu estou prestes a colocar meu sapato e ir embora. Você tem que chegar logo aqui. Você não vai cansar. Você vai ficar até o dia que essa garota for curada do tornozelo. Bom, como é o pedido da Hanaya-san, eu não posso fazer nada. Sem gracinha, vocês dois. E daí vemos a fala da Furohashi, né, que basicamente é o Tousan, Yamete, o Nariyuki não é esse tipo de garoto. E daí o pai da Fumino faz o melhor exemplo de que se você tiver uma filha, você deve agir assim. Falou a garota que ficou mais de 1 hora cuidando do cabelo no espelho até ficar perfeito. Você acha mesmo que tem alguma moral para falar de mim, Furohashi? Você acha que pode falar algo depois do que você fez? Eu acho que foi o melhor discurso. Então, o Taishi Sensei já tá dando um exemplo de como a gente vai agir com a nossa filha, pra você ter ideia. Para todo caso, foi o capítulo de número 161, era a maneira como ele se portava, não é mesmo? Então, o Nariyuki venceu o pai da Furohashi pela insistência, por conta de que 2 semanas depois, capítulo de número 162, vemos... Então, Otto-san, eu quero saber como que eu entro aqui, porque a Fumino não tá em casa.
Ocorre que, tipo, o pai da Furuhashi, tipo, fala basicamente isso. Ô, meu garoto, não se preocupa. Tá olhando aquele vaso ali quando você entra pelo portão principal? Então, ele vai estar próximo da porta. Embaixo desse vaso tem um tapete, não é mesmo? Embaixo do tapete tem uma chave. Você pegando essa chave é a primeira de todas as chaves que você for ver, que você coloca na porta central da entrada e você consegue entrar. Então, entendido? Conseguiu? Entrou? Então tá, espere pra ela ali. Basicamente foi essa a reação, digamos que, do pai da Furuhashi, pra você ter ideia. Então chega a ser engraçado isso, por conta de que, obviamente, foi um pouco mais da versão aqui da brincadeira, mas eu quero que você preste atenção que foi uma baita diferença do capítulo de número 161 pro capítulo mais recente. Você vê a maneira como, tipo, a Fumido se surpreende a ver o Nariuki já, digamos que na casa dela, sendo que não tinha ninguém lá. E chega a ser mais engraçado ainda, por conta de que eles moram numa casa enorme e, tipo, a gente sempre acha que tem um odor, algum empregado, né? E no fim não tem ninguém. Basicamente é só os dois que cuidam, pelo que a gente percebe. E chega a ser interessante isso, por conta de que o Nariuki já tá limpando a casa, tá fazendo a faxina de geral, e ocorre que a Furuhashi, tipo, se encontrou com as garotas, marcou, né, que elas vão fazer algo pra meio que esquecer dos estudos, elas vão fazer chocolates para o Valentine's Day. Então é interessante porque a Furuhashi liga, né, pro Nariuki, porque ela não vai querer que ele vá lá, sendo que as garotas vão estar lá, e ela quer, tipo, manter todo o segredo possível, porque ela não quer contar. Isso é um ponto interessante, porque se você for perceber, provavelmente tanto a Ogata como a Uruka já devem saber, só que basicamente a Furuhashi é a única que acha que elas não sabem, porque provavelmente o Nariuki já deve ter contado, por conta de que ele vai todo dia dar aulas particulares para ela. Então é normal que talvez ele já tenha falado tendo dado uma aula anterior para elas, sem a Furuhashi saber, sendo que ela não está estudando com elas, porque ela está estudando na casa dela com a Nariuki. Então é um ponto bem engraçado que eu espero que seja resolvido nos próximos capítulos para ver se realmente é o que eu tô achando. Mas por todo caso, corre que quando ela chega em casa, ela iria ligar quem que tá lá. Tipo, o Kairi Furuhashi, eu já tô limpando aqui, a gente já vai estudar. Então foi muito engraçada a reação dela, porque a gente vê que, tipo, como você entrou aqui? Então, seu pai me falou por onde era pelo telefone, e, tipo, a reação dela é muito engraçada, porque ela tá perplexa, por conta de que, querendo ou não, como que ela levou 10 anos e o Nariuki conseguiu isso em semanas? Eu, tipo, ele conseguiu algo que ela levou anos. Imagine outras conquistas, então o que o Nariuki não vai conseguir em menos de 2 a 6 meses que ela lutou pra conseguir, não é mesmo? Chega a ser bem engraçada essa parte, essa cena como foi mostrada. Então, por conta disso, eu já faço outro elogio que eu sempre vou fazer quando for necessário. A Rota Furuhashi é a essência da comédia de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Eu diria que é a essência da obra. Mostra um pouquinho de drama, algo digno dessa rota. É uma das poucas rotas que pode ser abordado do drama. A gente vê a comédia romântica, que é o centro da obra de Taishi Sensei, além do fato da gente ver ainda fanservice, que é algo que eu elogio, que é feito na medida certa, na maneira certa, porque o autor sabe fazer e conduzir isso. E chega a ser um fanservice bem gostoso, porque é o fanservice da comédia romântica do casal sempre se aproximando, fazendo aquele estilo de casal atrapalhado. Então, por conta disso, eu acredito que já faço meus elogios a como está sendo feito o capítulo, e esse é o primeiro ponto que eu já queria destacar. Mas, por todo caso, acredito que tendo falado sobre essa parte, agora vamos para outro ponto interessante. Vamos falar da relação de Furuhashi e Nariuki. E acredito que iniciando a parte onde vamos falar da relação de Nariuki e Furuhashi, tem vários pontos de certa maneira que eu vou querer me centrar, mas já é o início da conclusão dos capítulos mais recentes. Então, o ponto-chave, eles são a definição de um casal atrapalhado. Por conta de que uma simples cena em que a Furuhashi derruba uma borracha, o Nariuki se joga pra pegar a borracha. Ele, tipo, fica com um olhar super sedutor de protagonista de shoujo. Então foi muito interessante porque o Taishi Sensei tem uma mão boa pra shoujo, eu já elogio isso. Então chega a ser interessante porque foi uma cena muito engraçada. O Nariuki demonstrou estar super protetor, ele está, tipo, olhando tudo. A Furuhashi só teve um entorse, é como se ela tivesse sido atropelada e precisasse ficar, digamos que semanas se recuperando e não pudesse fazer nenhum tipo de esforço. Então chega a ser engraçado a maneira como ele realmente estava se portando, porque é digno da sua personalidade de sempre querer priorizar e cuidar dos outros quando estão precisando. Então foi um ponto muito bonitinho, porque é algo que a gente percebe que a Furuhashi gosta do Nariuki, e ela mesma pensa e fala na versão dela conforme foi mostrado no capítulo. Então é bacana isso, por conta de que já é um ponto, uma definição aí do casal, a forma como a gente vê o Nariuki sempre sendo super protetor e digamos que a Furuhashi achando isso fofo. Depois vemos que isso continua de uma maneira muito engraçada, porque vai desenvolvendo a Furuhashi na rota dela. A gente vê que o Nariuki, ele está, tipo, fazendo de tudo, conforme eu falei. Ele tá dando até um sanduíche na boca dela. A gente viu que ele vai levar ela pro banheiro se for necessário, mas vai ser espancado por ela conforme foi mostrado. E ocorre que quando ele começa a fazer uma vitamina e, tipo, não dá bola pra o que ela tá falando, porque ele só tá priorizando a vitamina, ocorre que vemos que ela fica alienada, pensa em várias coisas, como seriam a relação deles se eles fossem casados. É um ponto interessante, porque
porque a partir disso, a gente já vê que pode ser a única rota a ter uma passagem de tempo onde eles estão casados e terão um bebê. Eu acharia que foi legal. Pode ser uma indireta do Taishi CC? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, ao meu ver, é a única rota propícia e a melhor a apresentar isso. Minha opinião. Para todo caso, a gente viu que a Furuhashi está em mente com isso tudo, e ocorre que o protagonista termina a vitamina, e é uma vitamina que vai ajudar o corpo dela, os estudos, em tudo. E ocorre que quando ele vai dar para ela ainda está distraída, e ocorre que ela pega com mau jeito, e o protagonista acabou virando o copo. Então dessa maneira, ele acaba esparramando a cara dela, cheia de vitamina. E foi muito engraçado isso, por conta de que depois ele leva ela até o banheiro, ele pede muitas desculpas, por conta de que o capítulo anterior abordou a dificuldade, né, que foi fazer o cabelo, e ele ainda elogia, ou melhor dizendo, diz que o cabelo dela continua sendo o mesmo de sempre, algo que provoca o ódio dela. Mas, por todo caso, foi interessante isso por conta do quê? Porque conforme foi mostrada a cena da Furuhashi no banheiro, ocorre que ela viu que não adiantaria secar, iria piorar. Então, tendo que lavar o cabelo, ela pede ajuda do Nariyuki. E aí a gente vê que ela dá desculpa que o tornozelo dela pode doer quando o protagonista iria sair. Chega a ser engraçado porque ela mostra que ela quer ficar mais próxima dele. E isso é um ponto muito bom porque ela finalmente tá priorizando em modos as emoções dela, mesmo se sentindo culpada. Então eu gosto disso porque de certa maneira vai fazer o crescimento da personagem. E ocorre que foi fanservice puro, por conta de que a gente viu, né, o capítulo anterior, toda a encrenca que deu, a raiva dela, né. E ocorre que nesse mesmo capítulo, o protagonista pede desculpas por conta do cabelo dela, que deve dar muito trabalho de arrumar. E ela disse que, por que ele está dizendo isso, sendo que ele falou que continuou o mesmo de sempre? E aí ele diz, mas o que eu quis dizer é que seu cabelo continua lindo como sempre. Então foi um ponto chave, porque ele falou inocentemente, ingenuamente, ele tipo não viu uma má intenção, uma cantada nisso. Ele quis dizer que não quis ser de uma maneira estranha, de uma maneira mal interpretada. Então quando ele fica todo nervoso, foi muito fofo e bonito, por conta que ele fala a sinceridade dele. E ocorre que a Furuhashi começa a sentir o coração dela meio que doki-doki, né? Por conta de que a gente viu que ela estava se sentindo frustrada por ter que fazer isso, por utilizar-se do seu machucado para ficar próxima do protagonista, mas ocorre que quando ele fala isso, ela pensa que vale a pena. Então, já é um ponto positivo para o desenvolvimento, e ocorre que, assim, a fala vai sendo concluída, porque o capítulo já vai se terminando com a fala do Nariyuki dizendo que eles parecem um cabeleireiro junto de uma cliente. E ela diz que seria melhor se eles parecessem um casal. Algo que deve ser exaltado. A Furuhashi anda falando muito o que pensa na mente dela. É um ponto bem alto nessa rota dela. Ela mostra que ela tá muito apaixonadinha. Ela tá muito aquelas garotas apaixonadas burra. E ela fica toda nervosa. E ocorre que ela escorrega, né? Por conta do tornozelo. Ela não consegue firmar no chão. E eles acabam caindo. E acaba que os dois se molham. E o fanservice aumenta mais ainda. Ela dá desculpa que foi treinamento psicológico feminino. Algo que já vem sendo abordado na obra desde o começo. Então, realmente fica um bom contexto. O protagonista pode cair nessa. Sendo que, tipo, ele é bem desligado nesse quesito. E ocorre que a situação aparentemente piora, por conta de que o protagonista, ele tá tentando não olhar, ele pede desculpa, diz que deu uma olhadinha, e daí a Furuhashi percebe porque ele está evitando falar com ela, por conta de que a roupa que ela está usando era transparente, e com água dava para mostrar o que ela estava vestindo por dentro. E vemos que com isso se conclui o fanservice do capítulo de número 161, onde o Nariyuki consegue roupas emprestadas do Yaji dela, e ocorre que eles estão se despedindo. E nesse momento o capítulo se conclui com a fala da Furuhashi. Seria muito bom se eles pudessem ter esse tipo de relação todo dia. E assim se conclui o capítulo, onde a gente começa a falar sobre 2 pontos em volta dessa cena. Eu acredito que o ponto que se interliga na fala final de Furuhashi no capítulo de número 161 seria algo que a gente pensa, como eles poderiam ficar mais juntos, como eles poderiam ficar mais próximos. Então, eu pensei muito na possibilidade da Hanae-san e do pai da Furuhashi ficarem juntos e se casarem, e assim eles se tornem meio irmãos. Eu sei, você já tá meio que saturado, você não suporta, você não quer nem ouvir a palavra meio irmão. Eu sei, é algo que é traumatizante. Mas para todo caso, por causa de Bokuben, seria alto astral. Por conta de que eu quero que você pense que a Hanae-san é uma personagem interessante. E o pai da Furuhashi também. E se você for olhar o background da Hotogata, você vê que pode ser relacionado, pode ser desenvolvido muito bem em menos de 2 capítulos. Um personagem secundário, personagens centrais que já apareceram na história. Então seria interessante porque assim fazeria com que a Rota Furuhashi ficasse mais próxima, né, o casal. Eles tivessem uma convivência mais diária. É um ponto legal isso, por conta de que ambos são viúvos, ambos estão se dedicando, estão trabalhando. Seria interessante por conta de que você vê o diálogo, o pai da Furuhashi sempre insiste em falar da Hanae-san. E isso seria gratidão por ela ter ajudado a Furuhashi? Seria até, mas será que eles não ficaram mais próximos?
e não foi mostrado, ficou em off-screen, o único problema é que isso iria levar desenvolvimento e tempo, não é mesmo? E como não foi mostrado muito na história principal a relação desses dois juntos, ou no mínimo sendo amigos, é um problema e eu já acho que não vai acontecer. Mas ainda eu cito como um exemplo porque faria com que a relação do casal ficasse mais próxima. Mas lembrando, isso só foi baseado em acontecimentos, é praticamente nulo, impossível de ocorrer. A Rota Furuhashi acredito que vai ter mais 8 capítulos pela frente. Por mais que fosse possível, eu acho que isso levaria mais tempo, mas também se a gente for ver, era a única oportunidade, por conta de que você não poderia fazer isso no meio da história. Então, se isso ainda acontecer, é propício porque pode ser resolvido. Mas como eu disse, a Sekiji ainda era uma personagem muito principal quando a Ogata tinha foco na obra de Bokuben. Já a Hanae-san, por mais que ela seja central, se não do protagonista, e o pai da Furuhashi tenha tido um grande plot, né, que foi o plot central praticamente da personagem, eu ainda acho difícil de juntar os dois. Mas não é impossível e faria com que a relação deles ficasse mais próxima. Mas eu acho que daí, talvez isso fosse uma ponta para desenvolver, para fazer desabrochar os sentimentos da Furuhashi. Será que o autor poderia fazer isso? Não é impossível, é uma possibilidade. Para todo caso, eu não acredito muito, mas ainda gostaria de ressaltar, porque é algo que a gente pode se basear devido às falas mais recentes. E com isso, vamos para outro ponto que ainda se interliga na relação de Nariyuki e Furuhashi. Chegando no ponto já conclusivo dos capítulos, eu diria que é em volta do protagonista, do sentimento dele e da declaração de Uruka. Eu quero que você perceba que realmente a declaração dela pode ocorrer. Só que e se a gente for pego de uma maneira inesperada? O não do protagonista. Ele pode amar a Uruka, mas como uma boa amiga, a Uruka já teve a rota dela, não há necessidade do protagonista agir, digamos, e ficar confuso. Ele até pode ficar confuso, como ocorreu na rota dela, algo que foi muito bem trabalhado, inclusive, só que ele não vai se apaixonar pela Uruka e vai ver por quem ele nutriu algo ficando tanto tempo, quase praticamente mais de um mês. E se eles até morassem junto, o que o Nariyuki iria pensar pela Furuhashi? Então, dizendo não, a gente seria pego de surpresa por ver algo em torno do protagonista, os sentimentos dele, ao mesmo tempo que a gente vê que provavelmente ele vai nutrir algo por alguma personagem em questão e a Furuhashi por conta de ser a rota dela. E seria interessante porque foi mostrado que eles ficando tanto tempo, tendo tantas cenas que eles ficaram grudadinhos um do outro, então eu diria que seria interessante. Seria, acho que, a melhor parte de todas as rotas de Bokuben, por conta de que o protagonista estaria dando um não para uma determinada waifu, e assim ele nutriria, perceberia os seus sentimentos por uma garota que ele ficou por tanto tempo. Então é um ponto que se interliga ao anterior que eu falei, ao mesmo tempo que não há necessidade, porque ele não precisa morar com a Furuhashi para ter nutrido algo. Só de ter ficado bastante tempo com ela, ele já percebeu seus sentimentos, e assim ele não pode ficar com a Uruka, mas ele vai ficar com a Furuhashi. Então eu acho que seria legal isso, é um ponto que eu acho que vai ser desenvolvido, e ele falando isso, provavelmente daí a gente vai ver a reação, a maneira como a Furuhashi vai agir, vai se portar. Então, sério, eu acho que seria bacana. É uma rota que tem um pouquinho de drama, abordar isso não é um problema nenhum. A Uruka é uma personagem que é muito bem centrada, eu não acho que ela vai ter problemas com isso, com a fala do protagonista, vão continuar sendo bons amigos, então eu acharia perfeito. Para todo caso, até faz a Ogata se declarar e também ouvir um não, que ficaria até melhor que foram ambas waifus, não foi somente uma. Mas para todo caso, eu tô botando muita expectativa, digamos que nesse grande plot pro protagonista meio que se desenvolver. Não sei se o Taishi Sensei vai querer fazer algo tão grande da maneira dele, mas dando as indiretas, se realmente a Uruka se declarar, provavelmente o protagonista vai falar algo, que eu acredito que é isso que eu apresentei. Mas, para todo caso, praticamente falei quase tudo que eu queria, que eu estou pensando sobre esse capítulo. Eu acho que tem muitas coisas, eu falei os pontos bem principais, determinadas cenas de fanservice, um pouco da minha visão, e acredito que com isso eu destaquei praticamente o que eu queria falar sobre o capítulo anterior de número 161, o capítulo mais recente de número 162 de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Sem dúvidas, ótimos capítulos para Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Eu diria que tá sendo uma relação muito fofa, muito gostosa de acompanhar, por ser uma relação com uma pegada muito real. O fato da heroína principal ter sentimentos nutridos pelo protagonista, mas ao mesmo tempo ela quer tentar superar, quer tentar pisar, não quer demonstrar esses sentimentos por conta de saber os sentimentos das suas amigas. É muito bonito, é algo muito triste, é digno de uma comédia romântica com drama um pouquinho, então eu elogio mais uma vez isso. Ao mesmo tempo, eu tô botando muita hype na maneira como o Nariyuki está se portando, tá sendo bem legal, tá sendo a essência dele, só que ter visto Nariyuki super protetor foi uma coisa muito interessante. Eu diria que a possibilidade de ter um time skip nessa rota é enorme, mas se o Nariyuki realmente, se ele tiver um progresso e falar os seus sentimentos, se ele se declarar pra waifu, eu acho que vai ser perfeito.
por conta de que eu quero ver o Nariuki se declarando, e se for ainda através, digamos que de um triângulo amoroso, ou através do harém inteiro se declarando, mas ele mostrando que ele tá apaixonado realmente pela Fumiro, e ver a maneira como ela vai agir, talvez ela meio que querendo negar, mas no fim cedendo, vai ser perfeito. Relembrando, eu continuo insistindo que a Rota Furuhashi pode abordar a formatura, seria bacana. Você já vê nos capítulos mais recentes que a Fumiro anda falando muita coisa que ela pensa e é coisa que ela não deveria falar. Se a gente for ver o discurso que ela fez na Rota Uruka, chega a ser interessante, porque se ela fizer um discurso também na rota dela e acabar falando em meio ao público que ama o Nariuki, como seria? Então, é algo que tá sendo muito real, muito concretizado e que pode acontecer. E eu gostaria de ver, porque eu já queria que isso tivesse acontecido na Rota da Uruka. Imagine nessa rota, então, que é a rota dela. Então, sério, eu tô botando muita hype e tô esperando muita coisa legal. O próximo capítulo eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o que vai abordar. Talvez colocar a Hanae-san, que é a mãe do Nariuki, junto deles. Talvez focar, digamos que no Nariuki levando a Furuhashi pra passear no encontro em algum lugar. Ou eles estudando e já fazendo outro shiken. Então a gente não sabe se vai ser focado no exame da estimação. A gente não sabe se vai ser focado ainda no Valentine's Day, então não dá pra saber se não vai ter uma passagem de dias, ou até mesmo na própria Furuhashi, talvez melhorando do entorse dela. Eu acho que talvez o próximo capítulo ainda não aborde, mas pode ser que sim, pode ser que não, por conta de que o protagonista vai meio que abandoná-la, mas ao mesmo tempo essa tá virando uma rotina tão diária que pode ser que ele acabe dando as aulas da Furuhashi na casa dela mesmo, mas não dá pra saber, a gente vai ter que esperar. Para todo caso, eu diria que, assim, a gente já faz aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai? Então, meu querido Kohai, para o próximo capítulo de We Neverland, eu diria que é muito do que a gente já vem falando, mas se fosse centrar em algo, talvez foque muito na Uruka, talvez em Nari-chan, por conta de que é abordar o drama, né, e a maneira como a Furuhashi vai se portar. Eu diria que talvez uma personagem feminina seria interessante que aconselhasse a Furuhashi, talvez a própria Hanae-san. Eu talvez também colocaria minhas fichas, acharia que a Mafuyu poderia ser uma ótima candidata, sendo a sensei, ou a própria Kominami. Por mais que elas sejam integrantes do harém, eu acho que elas seriam a melhor candidata para ajudar a aconselhar a Furuhashi, por conta de que as personagens centrais de Bokuben, a gente sempre sabe que é a Ogata, Uruka e Furuhashi. A Kominami e a Mafuyu podem aconselhar, meio que entender, falar o que ela deveria fazer, porque talvez a Furuhashi abordar os sentimentos dela com alguém, seria legal que alguém aconselhasse ela. E se for um personagem que já foi apresentado, seria melhor ainda. Pode ser que o próximo episódio tenha mais referências a acontecimentos anteriores da obra de Bokuben, por conta de que a referência do sutiã transparente, eu acho que foi a algum capítulo bem anterior de Bokuben, então eu acho que pode acontecer mais alguma coisa ainda referente a algum acontecimento que eles já passaram juntos. Então por isso eu diria que o foco, se é a casa do Nariuki, é um ponto grande, só que a gente ainda vai ter que esperar pra ver. Pode ser que eles vão, talvez, como eu posso dizer, não é bem a palavra certa museu, mas é um local, um observatório, eu acredito, que é um local onde a Furuhashi pode ver as estrelas. Talvez o Nariuki queira mimá-la por tudo que ele está fazendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a Furuhashi entregue o chocolate dela. Também pode ser que o Nariuki faça mais pratos para que ela experimente. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente deve esperar e que pode ocorrer. Mas você sabe, né? Tem novas informações, tem novos episódios, tem novos capítulos. Obviamente a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Mata, né?